Oi, pessoal, tudo bom? Bom, nosso vídeo hoje, ele tem duas finalidades. Estudar as características gerais do contrato de locação e, mais propriamente dito, rever o contrato de locação de coisas. E aí, primeira coisa que é importante dizer é que há um artigo no Código Civil, o artigo 2036, que diz que toda alocação de prédio urbano que esteja sujeita à lei especial continua sendo regida por esta lei especial. Qual é essa lei? A Lei 8245 de 91, que foi modificada por outras leis e que é a lei conhecida como Lei de Locações ou Lei do Inquilinato. A alocação de coisas, propriamente dito, ela está entre os artigos 565 e 578 do Código Civil. Já a alocação de imóveis urbanos, eu vou me utilizar, então, da lei especial, tá? Qual é o conceito de locação? O conceito de locação é um contrato pelo qual uma das partes ela vai pagar para outra parte, que é a parte que é dona do imóvel ou dona da coisa, para usar desta coisa, para ter o uso e o gozo desta coisa, tá? Então, o que ela traz consigo? Por exemplo, 3 elementos. São 3 elementos que fazem, que compõem o contrato de locação. Primeiro, a coisa, tem que existir a coisa, e em princípio todos os bens, eles são objetos de locação, exceto aí os consumíveis, por exemplo, cigarro não vai poder ser objeto de locação, porque você fumou o cigarro, você não tem como restituir. Coisas fungíveis também não são objeto de locação, né? Porque depois do uso e do gozo, tu tem que conseguir devolver a coisa. Então, cereais, por exemplo, a doutrina traz, não é possível locar. E para muitos autores, também não vai poder ser objeto de contrato de locação aqueles que se exaurem progressivamente. Por exemplo, uma pedreira. Quanto mais tu retira produto dali, mais ela está se exaurindo. Vai chegar no momento que eu não vou mais conseguir tirar nada dela. Então, para muitos doutrinadores, também os bens que se exaurem progressivamente não podem ser objeto de locação, tá? Também, em relação à coisa, é exigido, por força do artigo 104 do Código Civil, capacidade do agente, licitude do objeto, que o mesmo seja possível, determinado ou determinado, tá? Segundo elemento, o preço. Tem que haver o preço. Senão vai ser um comodato, tá? Então, tem que haver um preço para não ser um empréstimo. É a contraprestação a que se obriga o locatário pelo uso e pelo gozo da coisa. O objeto do preço, em geral, ele é uma soma em dinheiro, mas não há nenhuma restrição legal para que se utilize de outros meios de retribuição que não o dinheiro, além do dinheiro. Terceiro elemento que compõe o contrato de locação é o consentimento. Como em todos os contratos, eu preciso da vontade das partes. E aqui a vontade vai ter que ser isenta e livre de vício, como em todos os outros, né? E abrange aí dentro do consentimento as discussões quanto a prazo, quanto a preço, quanto a encargos, certo? Quais são as características? Qual a classificação do contrato de locação? Primeiro, ele é bilateral, ele é sinalagmático, né? Há obrigações interdependentes. Segundo, ele é consensual, ele se forma consensualmente. Terceiro, ele é comutativo, porque tem uma correspondência entre obrigações e vantagens. Ele é oneroso, e a onerosidade ela está intrínseca no contrato, né? Tanto que ao uso e ao gozo da coisa corresponde necessariamente uma retribuição pecuniária. Ele é intuito persona, porque ele é feito a partir da confiança, tá? Mas domina, mesmo que ele seja intuito persona, domina a impessoalidade, né? Tanto é que ele não se extingue com a morte dos contratantes. E ele envolve uma cessão temporária de uso e de gozo, não de propriedade, mas de uso e de gozo.
e a execução dele se prolonga no tempo, tá? Em prestações periódicas, em prestações sucessivas, o que aproxima o contrato de locação de um contrato de trato sucessivo. Estas são as características gerais do contrato de locação, de qualquer contrato de locação. E aí, para nós trabalharmos o contrato de locação, nós vamos dividir isso em dois momentos. Primeiro, quanto à alocação de coisas, que vai ser tratado hoje, e posteriormente, quanto à alocação de imóveis, tá? Que é pela lei do inquilinato. Então, quanto à alocação de coisas, quais as informações que nós temos? Primeiro, a definição do contrato de locação de coisas está no 565 do Código Civil. Então, vamos para o Código Civil para que a gente possa olhar. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder a outra por tempo determinado ou não o uso e gozo de coisa não fungível mediante certa retribuição. O que nós temos aí, então? Nós temos o primeiro, coisa não fungível. Locação de coisas é locação de todos os bens materiais que não sejam prédios urbanos alugados para fins residenciais ou outra motivação, que, por exemplo, que não sejam para uso profissional, que não sejam para uso da indústria, que não sejam para uso do ensino. Por quê? Porque todos esses se encaixam lá na 8245. Então, tudo aquilo que não se encaixar na 8245, eu vou trabalhar a partir do Código Civil, a partir dos artigos do Código Civil. Aqui se encaixa que eu posso ter tanto bens móveis quanto bens imóveis. Então, eu posso alugar um telefone, eu posso alugar mobiliário, eu posso alugar vagões, eu posso alugar garagem, se constar na convenção de condomínio, eu posso alugar campo de futebol, eu posso alugar terreno, eu posso alugar áreas para camping, tá? Eu posso alugar tudo aquilo que não se encaixar na 8245, eu posso alugar pelos ditames do Código Civil. Posso também alugar animais, não tem problema, tá? Bens corpóreos ou incorpóreos, bens incorpóreos ou direitos, tudo isso eu posso alugar. Só se exclui daí as coisas fungíveis ou aquilo que se consome. Então, eu não posso alugar arroz, eu não posso alugar petróleo, eu não posso alugar vinho, eu não posso alugar cacau. Essas coisas eu não vou poder alugar, certo? Quanto aos dispositivos do Código Civil, o importante é que nós entendamos eles, tá? Então, primeiro, se eu posso alugar tudo, e eu disse que você pode alugar inclusive garagem, tá? Eu vou poder alugar ela se constar expressamente autorizado na convenção do condomínio, tá? Isso está lá no 1331, parágrafo 1º do Código Civil, tá? As partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se à propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, exceto os abrigos para veículos, que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas, salvo autorização expressa na Convenção de Condomínio, tá? Como funciona as obrigações? Se eu disse que nós temos que analisar a partir dos ditames do Código Civil, como se explicam ou como estão dispostas as obrigações do locador? Quem é o locador? O locador é o dono do bem que está sendo alugado. Então, quais são as obrigações do locador? As obrigações do locador estão no 566 até o 568. O que diz lá? 566. O locador é obrigado a entregar o locatário a coisa alugada com suas pertenças em estado de servir ao uso a que se destina e a mantê-las nesse estado pelo tempo do contrato,
salvo cláusula expressa em contrário. Então, primeira obrigação do locador é entregar a coisa. Entregar a coisa em condições de uso. Segunda obrigação dele, garantir-lhe durante o tempo do contrato o uso pacífico da coisa. Ou seja, garantir que ele possa realmente usar da coisa, proteger a coisa. Tá? 567. Se durante a locação se deteriorar a coisa alugada, sem culpa do locatário, sem culpa de quem está usando, ao locatário, caberá pedir redução proporcional do aluguel ou resolver o contrato, caso já não sirva a coisa para o fim que se destinava. Então, se a coisa estragar sem culpa do locatário, o locador vai ter que reduzir o valor do aluguel da coisa justamente porque não teve culpa do locatário. O 568. O locador resguardará o locatário dos embaraços e turbações de terceiro. Ou seja, o locador vai proteger a posse. Que tenham ou pretendam ter direito sobre a coisa alugada e responderá pelos seus vícios ou defeitos anteriores à locação. O que isso quer dizer, gente? Que todos os vícios que são anteriores ao período de locação, todos os defeitos da coisa que são anteriores ao período da locação, é responsabilidade do locador cuidar, pagar, arrumar. Para quê? Para não prejudicar o locatário, tá? Aí, nós temos também obrigações do locatário. E as obrigações do locatário estão no 569 do Código Civil, que diz: locatário é obrigado, 1. A servir-se da coisa alugada para os usos convencionados ou presumidos, conforme a natureza e as circunstâncias, bem como tratá-la com o mesmo cuidado como se sua fosse. Ou seja, se o locatário está usando da coisa, ele tem a obrigação de bem cuidar da coisa. Se o locatário tem a coisa em seu uso, é dele a responsabilidade de cuidar da coisa como se a coisa fosse dele, por óbvio. 2. Pagar pontualmente o aluguel. Em falta de ajuste, segundo o costume, e tendo ajuste quanto a prazo, no prazo que foi ajustado, por óbvio. 3. Levar ao conhecimento do locador as turbações. Para que o locador possa cuidar da coisa, vai ter que ter o quê? Vai ter que ter o locatário dizendo isso ao locador. 4. Restituir a coisa, fim da locação, no estado em que a recebeu, salvas as deteriorações naturais ao uso regular. Ou seja, recebeu de uma forma, entrega desta forma. Por quê? Porque é responsabilidade dele bem cuidar a coisa. E aí, além disso, nós temos algumas regras especiais em relação à locação. Primeira regra está ali no 570. O 570 diz o seguinte: se o locatário empregar a coisa em uso diverso do ajustado ou daquele a que se destina, ou se ela se danificar por abuso do locatário, poderá o locador, além de rescindir o contrato, exigir perdas e danos. Por quê? Porque foi entregue a coisa para o locatário usar para uma determinada finalidade. Se o locatário muda a finalidade, se o locatário estraga, se o locatário abusa da coisa, por lógico, perdas e danos. No 571, diz uma outra regra importante. Havendo prazo estipulado a duração do contrato, antes do vencimento, o locador não poderá reaver a coisa alugada, senão ressarcindo ao locatário as perdas e danos resultantes, nem o locatário devolvê-la ao locador, senão pagando proporcionalmente a multa prevista no contrato. Pacta sunt servanda. Existe um pacto, cumpre-se o pacto. Existe um prazo, cumpre-se o prazo. Não pode nem o locador pedir de volta antes, nem o locatário querer devolver antes, sem que tenha que se ajustar em relação a isso. Só que aí o parágrafo único diz: o locatário gozará do direito de reter a coisa, de ficar com a coisa enquanto não for ressarcido pelos
prejuízos que a coisa lhe trouxe, que os prejuízos que, por culpa do locador, ele teve, ou anteriores à locação, ele teve. O 572, se a obrigação de pagar o aluguel pelo tempo que faltar constituir indenização excessiva, será facultado ao juiz fixá-las em prazos razoáveis. Qual indenização? A indenização prevista no 571. 573. A locação por tempo determinado cessa de pleno direito, fim do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. O que isso quer dizer? Que se a locação tem um prazo, respeite-se o prazo. Acabou o prazo, acabou, portanto, a locação. Mas o artigo 574, que vem logo depois, ele diz: se acabou o prazo e o locador permanece na posse, sem oposição do locador, presume-se prorrogado o contrato. Então, existe um prazo, acabou, extingue-se. Mas, se acabou o prazo e o locatário não saiu e o locador não exigiu que saísse, que devolvesse a coisa, que parasse o uso, então, presume-se prorrogado o contrato. Isso também acontece lá na locação de imóveis, a gente vai ver depois, na sequência. O 575 fala da não devolução no caso de denúncia. O que é isso? Vamos para o artigo 575. Se notificado o locatário não restituir a coisa, se ele for notificado que acabou o prazo, que ele tem que devolver, ele não devolve, pagará, enquanto estiver em seu poder, o aluguel que o locador arbitrar e responderá pelo dano que ela venha a sofrer, embora proveniente de caso fortuito. Parágrafo único. Se o aluguel arbitrado for manifestamente excessivo, poderá o juiz reduzi-lo, mas tendo sempre em conta o seu caráter de penalidade. O que se quer dizer com isso? Se quer dizer que acabou o prazo, o locador pediu a coisa de volta, o locatário não pode ficar usando a coisa como se sua fosse, sem pagar nada por isso. Ele vai ter que pagar um aluguel, tá? Mas essa fixação do aluguel, ela não é livre, ela não é arbitrária. É natural que se tenha em conta a realidade do mercado. Se for caso de enriquecimento, o locatário vai poder entrar com uma ação judicial configurando o enriquecimento. Por isso mesmo, o parágrafo único para falar sobre a excessividade do valor do aluguel, tá? Ou seja, além de corresponder a um preço de mercado, também é importante que seja permitido que se eleve num patamar razoável, mas que se tenha com isso a penalidade para o lado do locatário que ficou no bem e o não enriquecimento por conta pelo lado do locador, tá? E se a coisa for vendida? O que acontece se a coisa for vendida? O 576 vai nos responder. O 576 diz: se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente não ficará obrigado a respeitar o contrato, se nele não for consignada a cláusula da sua vigência no caso de alienação e não constar de registro. Parágrafo 1º. O registro será o registro nos títulos e documentos, quando a coisa for móvel, e no registro de imóveis, quando imóvel. Em se tratando de imóvel, e ainda no caso em que o locador não esteja obrigado a respeitar o contrato, não poderá ele despedir o locatário, se não observado o prazo de 90 dias após a notificação. O que este artigo quer dizer? Primeiro, a coisa pode ser vendida durante um contrato de locação de coisas? Sim, tá? O adquirente, quem comprou a coisa, precisa respeitar o contrato? Não, salvo se no contrato disser que houver uma cláusula de vigência do contrato no caso de alienação. Lá no contrato de coisa dizer
caso a coisa seja vendida, vigora este contrato até o final. E lá no contrato de compra e venda também constar uma cláusula dizendo que o bem já foi vendido, né? É assim que se procede de boa-fé. Aí, além disso, o caput do 576 fala em e não constar do registro. Que registro? Registro lá nas serventias extrajudiciais. Se for um bem móvel, existe um cartório, o registro de títulos e documentos, que é onde eu registro contratos relativos a bens móveis também. E se for um imóvel, vai ser lá no registro de imóveis, na matrícula do imóvel vai ter que constar esse contrato. O parágrafo 2º vai dizer que quando for imóveis, o locador não está e o locador não tiver obrigado a respeitar o contrato, ao adquirente não é permitido despedir o locatário. Ou seja, não é permitido tirar o locatário do lugar, por exemplo. Por quê? Tem que dar um prazo de 90 dias. Esse prazo é para quê? É para que o locatário se reorganize. Então, por exemplo, o locatário está alugando uma garagem. A garagem foi vendida. Ele vai ter pelo menos um prazo de 90 dias para achar um outro local para colocar o seu veículo. Outra observação importante. E se as partes falecerem, o que acontece? Ah, pois bem, o artigo 577 nos responde isso. 577, morrendo o locador ou morrendo o locatário, transfere-se aos herdeiros a locação por tempo determinado. Então, a única diferença é que esta locação se torna por tempo determinado, mas a locação permanece, se transfere tudo que era do locador, se transfere aos seus herdeiros, todas as responsabilidades e obrigações e direitos do locatário se transferem aos seus herdeiros. Por último, o último artigo referente à locação de coisas, 578. Salvo disposição em contrário, o locatário goza do direito de retenção, no caso de benfeitorias necessárias ou no de benfeitorias úteis, se estas houverem sido feitas com expresso consentimento do locador. Quanto ao 578, nós temos algumas informações importantes. Primeira, lembrem, nunca esqueçam qual é a diferença entre as benfeitorias. Benfeitoria necessária e benfeitoria útil, o locatário goza do direito de retenção, ou seja, de ficar com a coisa enquanto essas benfeitorias não forem ressarcidas pelo locador, tá? Mas o final do artigo vai expressamente dizer se elas tiverem sido feitas com expresso consentimento do locador, ou seja, se o locador expressamente tiver consentido. Hoje em dia, não esqueçam, nós temos, por exemplo, as atas notariais, que vão dar mais possibilidade de prova através, por exemplo, de uma conversa no WhatsApp, de um e-mail. Então, eu preciso ter um meio inequívoco que me diga que o locador expressamente concordou. Agora, o artigo do código não diz que essa concordância tem que ser através de um meio solene, por exemplo, de uma escritura pública, ou, por exemplo, de um aditivo no contrato. Então, eu posso me utilizar de outras formas para provar esse expresso consentimento, certo? Essas as informações em linhas gerais quanto ao contrato de locação de coisas e, numa outra oportunidade, a gente volta para conversar sobre o contrato de locação de imóvel urbano previsto lá na Lei 8245 de 91, certo? Até mais!